Uma das grandes habilidades que você vai precisar desenvolver no seu processo de autoconhecimento é sobre contar uma outra história sobre o que aconteceu com você no seu passado ou o que acontece no momento presente. Durante o nosso desenvolvimento, como ser humano, nosso processo evolutivo, é normal a gente passar por situações traumáticas. E quando eu digo trauma, não quer dizer com situações catastróficas, tá? Traumas inconscientes são inerentes ao ser humano. Vocês sabiam que o nascimento de um bebê é um evento traumático para ele? O trauma nada mais é do que um fluxo de informações no qual foi atribuído carga emocional. E nós nos identificamos a isso, a tudo que tem uma carga emocional, por isso que cola na mente e a gente fica sofrendo aquele trauma ali inconsciente durante a nossa vida. Então, dizendo de uma forma mais fácil de se compreender, o trauma é um evento, alguma coisa que aconteceu com você e você não lidou de forma saudável com aquele evento, você não conseguiu digerir aquela emoção, tá? Você não lidou com aquilo, Você reprimiu a emoção, Empurrou ali, varreu para debaixo do tapete e deixou guardado no seu subconsciente, A gente esquece esse trauma, mas ele fica guardadinho ali no seu subconsciente. E adivinha o que vai acontecer? Ao longo da sua vida, você vai viver repetidas situações que te lembram esse trauma, a dor desse trauma, para você olhar para isso e curar. E enquanto você não fizer isso, as situações vão se repetir, até que você se torne consciente disso e cure. E aí a gente fica ali, gente, por que isso acontece repetidas vezes comigo? É porque você ainda não aprendeu a lição, você ainda não olhou para aquele trauma, para aquela dor de forma consciente, não ressignificou isso. E é por isso que tantos padrões comportamentais se repetem, na nossa vida, ou a forma que a gente lida com determinadas situações se repetem compulsivamente. Enquanto você não olhar para isso de forma consciente e ressignificar, essas situações vão continuar acontecendo. O ego, ele cria esses mecanismos de defesa para poder sobreviver às situações traumáticas, aquela dor, tá? Aquela situação lá no passado que ele não soube lidar. Então foi preciso criar esses personagens para que a gente pudesse sobreviver àquelas situações. E isso é muito inconsciente, a gente não percebe que a gente está nas máscaras, nos personagens. Às vezes a gente até percebe quando a gente já está bem consciente, tá? Mas precisa aí de um processo de autoconhecimento para a gente se reconhecer nas próprias máscaras. É preciso descascar a cebola, A gente fala que são as camadas do ego, pouco a pouco. Entendendo quais são os nossos personagens, os mecanismos de defesa que a gente usa. E assim você vai curando toda a dor emocional não resolvida lá do seu passado. O nosso ego, ele não quer enxergar, Ele não quer que essas sombras venham à tona, porque ele quer se manter na zona de conforto, ele não quer sair do confortável, Ele não quer mudar, por isso que às vezes a gente fica resistente, a olhar para isso, a ir para terapia, porque nesses ambientes a gente vai começar a olhar para essas sombras, A gente vai sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto dói, mas é fora da zona de conforto que tudo acontece, que tudo começa a mudar. E é muito comum a gente se distrair, para não olhar para isso. E eu não tô aqui para fazer você reviver seus traumas, tá? Eu só quero que você entenda que tudo que aconteceu na sua vida não aconteceu com você, e sim aconteceu para você. Tudo o que aconteceu foi para que você pudesse ter algum aprendizado, e esse aprendizado é a cura, é o processo evolutivo, é para isso que você veio. Quando entendemos isso, e quando entendemos qual é o aprendizado de determinada situação, você pode ter certeza que aquela situação não vai se repetir para você. É como se você tivesse passado de fase, sabe? É tipo um game mesmo, aprendi a lição, agora bora para a próxima fase. A vida é isso. Aí você deve estar se perguntando, mas a vida é isso? Resolver traumas? De certa forma, sim, mas a gente não precisa olhar para isso de uma forma negativa, sabe?
e sim de uma forma otimista, que a gente está aqui para evoluir, né? A gente está aqui para aprender. Os eventos acontecem na nossa vida porque era exatamente isso que a gente precisava viver para a nossa evolução. E se você ainda está vivendo um evento, né, um padrão comportamental ou alguma situação que te deixa insatisfeito, é porque você ainda não aprendeu o que precisava com essa situação. Porque você pode ter certeza que essa situação está tentando te ensinar algum aprendizado. As coisas que aconteceram na minha vida, elas serviram para me moldar como ser humano. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Eu nem estaria aqui hoje passando todo esse conhecimento se eu não tivesse passado por relações abusivas e tivesse ido atrás de entender o porquê isso tudo aconteceu comigo, se eu não tivesse ressignificado isso tudo. Então, tudo que acontece na sua vida tem um propósito, tem um ensinamento por trás disso. Se eu não tivesse vivido determinadas situações, eu não teria me tornado consciente de que eu era dependente emocional, nunca teria parado para olhar para isso, né? E entendido que isso muitas vezes vem lá da nossa infância, muitas vezes até da barriga das nossas mães. Desde a barriga das nossas mães, a gente já começa a introjetar culpas, sentimentos, emoções, né, que vão moldando o nosso sistema nervoso. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é que as experiências traumáticas da nossa vida, elas nos moldam o tempo todo. Quase tudo que vivemos gera um impacto em nós. Um pedido de atenção, por exemplo, que foi ignorado pela mãe, pode ser significado pela criança como uma rejeição, um abandono. Uma situação vivida na escola, né, com os amiguinhos, pode ser interpretada como uma ferida de humilhação, de injustiça. A competição por atenção, né, dos filhos com os pais pode ser entendida, significada como ferida de traição. São inúmeras as situações, né, e naturalmente cotidianas. É impossível você não passar por alguma experiência traumática na sua vida. E a forma como você reage a esses eventos e a emoção que esses eventos geram a você é o que vai moldar a tua personalidade e o que você vai viver ao longo dos anos. E a partir dessas feridas que criamos crenças, né, de que somos indignos de ser amados, que não somos merecedores, que somos insuficientes e infinitas outras. Então, as situações que acontecem nas nossas vidas, elas vêm para reativar essa ferida, tá? Até que elas se tornem conscientes para nós e a gente cure, a gente resolva olhar para isso e ressignificar. O buraco é muito mais profundo do que a gente pensa, tá? E a verdade liberta. Quando tornamos essas feridas conscientes, fica muito mais fácil de resolver, olhar para aquilo ali, né? Ressignificar e seguir adiante. Grava isso que eu vou falar. A vida que você tem hoje é 100% baseada nas histórias que você conta sobre os fatos que aconteceram com você ou que acontecem na sua vida. Então, mudar a ótica, a forma como você enxerga e conta sobre esses eventos mudará a sua vida. Mas aí acontece um problema, né? O que o nosso ego faz para nos distrair? Começa a olhar para a vida do outro, né? O outro que é um problema, o outro está me acusando. E o que a gente está fazendo? Está olhando para os nossos problemas? Está olhando para o que está dentro do nosso controle? A gente acaba se distraindo com a vida do outro, querendo mudar o outro, ao invés de olhar para o nosso próprio umbigo e mudar a nossa própria vida. Então é olhar para o nosso interior, para as nossas sombras, tá? Porque o ego vai tentar nos distrair disso. O que eu quero que você faça é começar a se auto-observar, sabe? É praticar o sábio. É você sair da sua zona de conforto, né? Ativar o sábio é tipo você olhar de fora as situações que você vive e começar a analisar mesmo de uma forma mais racional, de se auto-observar. Começar a observar essa bagunça interna que você tem aí dentro de você, sabe? Porque o ego vai tentar te proteger das tuas sombras, isso é universal. Então, quando vierem pensamentos de acusações, né, de querer acusar o outro, de querer culpar o outro, né, ou quando você quiser ir consertar o outro, você ativa o seu sábio,
Para e se pergunta mesmo, se questiona qual parte de mim se conecta a essa situação. Qual parte de mim é assim também, né? Porque somos espelho. Qual parte de mim precisa escutar o que eu mesma estou impondo ao outro? Essa é uma estratégia para a gente driblar o ego e começar a mudar esses comportamentos, esses padrões. E é muito comum que a gente negue, né? É um mecanismo de defesa do ego, né? Para se proteger, da gente falar que não, eu não me conecto a isso, eu não preciso fazer isso que estou impondo ao outro. O ego faz isso para se proteger, né? Mas deixa vir, não julga, se questiona, deixa as respostas virem. Fique pensando nisso por uns dias, tá? Não vai fazer outra aula direto. Para um pouco, reflete, se questiona de verdade. Essas perguntas que eu te falei aqui são muito importantes. Quando a gente começa a se questionar, né, e com sinceridade, com honestidade, o nosso ego crítico, ele baixa a guarda, né, o juiz que tem dentro da nossa mente, baixa a guarda e vem os insights. E é preciso coragem para assumir, para dizer que, de fato eu sou isso aqui e eu assumo, sabe? Então vamos fazer uns exercícios aqui. Pega papel, caneta e eu quero que vocês respondam a essas perguntas. Pensa no evento dramático que aconteceu na sua vida. Esse evento, por mais dramático que ele tenha sido, ele te trouxe algum benefício? Tenta olhar para ele de forma positiva. Você se tornou uma pessoa mais precavida, mais cautelosa depois que isso aconteceu com você? Será que você não se tornou uma pessoa mais amorosa? Será que depois que isso aconteceu você não começou a prestar atenção em coisas que antes você não prestava? Sempre há algo de positivo, por pior que seja a situação. Pensa se esse evento dramático, de uma certa forma, ele não te moldou. Tá? Pensa se ele não te preparou para que você tivesse uma vida diferente. E vai escrevendo tudo isso, tá? Não precisa ter pressa, escreve com calma, toma um tempo, reveja a aula se for preciso. Entenda que esse evento não aconteceu com você. Ele foi dado para que você extraísse algum aprendizado e se tornasse a pessoa que você é hoje. Foi preciso que isso tivesse acontecido para sua transformação interna. Então toma esse tempo, escreve com bastante calma, tá? Dê atenção a esse processo e depois eu quero que você dê um novo significado a esse evento. O que você pode aprender com esse evento ainda hoje? Porque nunca é tarde para aprender. Pode ter sido uma situação de 30 anos atrás, tá? Não tem problema. Como o teu sábio pode olhar para essa situação a partir de um outro ângulo, de uma outra ótica. Então, tenta ativar esse sábio, olhar a situação de fora, sabe? Como se fosse uma terceira pessoa mesmo. E tenta ter uma outra percepção mais positiva sobre o que te aconteceu. E eu quero que você escreva isso e sinta esse alívio de colocar tudo no papel, sabe? Um novo significado para esse evento traumático que aconteceu na sua vida.